Critério dos conselheiros presentes. Artigo 20. Isso daí eu já estou destacado, ela já faz. Ó, artigo 21. Em todas as reuniões deverá, primeiro, ser assinada a lista de presença pelos conselheiros, convidados e munícipes presentes. Na reunião, constando também na lista o nome, endereço, e-mail, organização e contato a ser preenchido pelos mesmos. 2. Ser extraída ata pelo secretário-geral, que deverá ser assinada pelos conselheiros presentes e posteriormente encaminhada ao setor competente da subprefeitura para a devida publicação no Diário Oficial da cidade, observadas as condições e prazos estabelecidos nessa portaria. Artigo 22. As reuniões plenárias, ordinárias e extraordinárias terão início em primeira chamada com a presença de no mínimo 1/3 dos membros do pleno e 30 minutos após em segunda chamada com qualquer número de conselheiros presentes. Destaque, tá? Artigo 23. Ficam estabelecidos os seguintes quórum nas plenárias ordinárias e extraordinárias. Primeiro, a maioria simples, ou seja, metade mais um dos conselheiros presentes para as deliberações e plenárias ordinárias. Peraí. Vou botar aqui. Maioria absoluta, ou seja, 2, né? Maioria absoluta, ou seja, metade mais um do total de conselheiros titulares em exercício no Conselho, para aprovação dos seguintes assuntos. A. Resolução ou minutas finais de documentos produzidos e assinados em nome do Conselho Participativo. B. Criação, alteração ou extinção de comissões. C. Criação, alteração ou extinção de grupos de trabalho. D. Impedimento, perda de mandato e vacância de cadeira de conselheiro ou do coordenador, ressalvada a hipótese de perda de mandato por quebra de decoro. E. Convocação de posse para conselheiro suplente. Acho que destaque em todas essas bobagens. Maioria, 3. Maioria qualificada, ou seja, 2/3 do total de conselheiros titulares em exercícios no Conselho para aprovação dos seguintes assuntos. A. Perda de mandato e vacância de cadeira de conselheiro titular. B. Nos casos omissos, parágrafo único, na hipótese do inciso 2, item A, havendo quórum mínimo para o início do regimento de votação daquele item de pauta, ou seja, metade mais um do total de conselheiros titulares em exercício no Conselho, serão consideradas aprovadas as decisões que atingirem 50% mais um dos votos dos presentes. Artigo 24. Em caso de empate nas votações do Conselho, o voto de desempate será do coordenador. Artigo 25. Nas reuniões dos conselhos participativos municipais, cujas convocações devem obrigatoriamente incluir a pauta, é facultado aos conselheiros presentes por requerimento de alteração ou inclusão de pauta, ressalvada a exceção prevista no artigo 20 desta portaria. Nas reuniões plenárias extraordinárias, pauta das reuniões. O artigo 25, eu peço destaque. Artigo 26. O pedido de alteração e inclusão de pauta deverá, primeiro, ser requerido ao coordenador, bem como justificada pela sua relevância ou urgência ao pleno pelo interessado. 2. Ocorrer preferencialmente no início da reunião, após a leitura da pauta, desde que de relevância e urgência justificadas, aprovadas por maioria simples dos membros dos conselheiros presentes, metade mais um dos membros. Dá destaque aí. Eu vou dar destaque também. O pessoal não sabe nem escrever.
Artigo 27. A pauta da plenária ordinária contará da seguinte estrutura base. Primeiro, leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior. Destaque, porque a gente já conversamos sobre isso. Segundo, informes gerais dos conselheiros e da plenária. Terceiro, leitura da pauta sucedida de eventuais pedidos de alteração ou inclusão de pauta. É tudo destaque. 4. Palavra aberta aos conselheiros e à plenária. Quinto, deliberações por voto quando necessário. 6. Definição da pauta da próxima reunião. 7. Encerramento do parágrafo único. Os informes de que trata o inciso 2 deste artigo não serão objeto de discussão, tampouco de voto, e devem ser encaminhados ao coordenador, que cederá a palavra para que o interessado se manifeste em 3 minutos no máximo. Mas até que o seu João falou os 3 minutos. Dos órgãos e dos membros do CPM do Pleno. Artigo 28. O Pleno, órgão colegiado soberano no Conselho Participativo. Tá faltando a folha na dela aqui, ó. Qual que é o número da qual que é o artigo? É 28. Acho que é 28. Eu vou pegar aqui também. Você tá certo aqui. Tá. O cara fala que é Artigo 28. colegiado e soberano. E a outra vem lá e dá uma cacetada e fala assim. Artigo 28. O Pleno, órgão colegiado soberano no Conselho Participativo. Destaque aí, ó. Peraí. Desculpa, feito. Artigo 28. O Pleno, órgão colegiado soberano no Conselho Participativo da respectiva subprefeitura é composto pelo conjunto de membros do Conselho no exercício pleno de seus mandatos. Do coordenador. Artigo 29. O Pleno do Conselho Participativo Municipal do território de cada subprefeitura escolherá dentre os membros que o compõem um coordenador. Artigo 30. A candidatura ao cargo de coordenador será manifestada verbalmente pelos próprios conselheiros perante os demais, na primeira sessão ordinária do Conselho Participativo Municipal de cada subprefeitura. Artigo 31. A votação será secreta, devendo cada conselheiro votar em apenas um candidato, sendo que o mais votado será eleito coordenador. Artigo 32. No caso de empate, será utilizado o critério de idade, sendo eleito o candidato mais idoso, entre os que disputarem o cargo de coordenador. Tô ferrado. Não vai sair nunca, né? Nunca você. Artigo 33. O mandato do coordenador terá duração de 6 meses, permitida uma única recondução. Artigo 34. Na ausência do coordenador em uma reunião, a direção dos trabalhos e demais atribuições poderão ser exercidas pelo secretário-geral ou os membros do conselho poderão escolher provisoriamente um conselheiro dentre os presentes para o exercício de tais função. Artigo 35. No caso de impedimento do coordenador para o exercício de suas funções, os membros do conselho deverão escolher entre seus pares outros membros para completar o mandato do coordenador. Artigo 36. O coordenador eleito para a vaga do titular antes do término do mandato deste terá direito, na sequência, a uma única recondução ao cargo. Atribuições do coordenador. Artigo 37. São atribuições do coordenador. Primeiro, representar o Conselho Participativo Municipal no território da respectiva subprefeitura junto a órgãos públicos. 2. Participar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias e as
respectivas discussões e votações. 3. Representar o Conselho Participativo Municipal no território da respectiva subprefeitura em eventos e solenidades. 4. Assinar a correspondência oficial do Conselho. 5. Zelar pelo fiel aplicação e respeito dessas normas por todos os integrantes do Conselho Participativo Municipal no território da respectiva subprefeitura. 6. Exercer outras atribuições necessárias ao bom funcionamento do Conselho. 7. Convocar reunião ordinária e extraordinária do ponto. De acordo com o Congresso Nacional. Dá um pouquinho aí de água aí para mim, por favor. Artigo Tá de castigo. do secretário-geral. Artigo 38. O Conselho Participativo Municipal de cada subprefeitura encolherá dentre mas tem encolherá, né? Dentre os membros que o compõem, um secretário-geral. Artigo. Peraí, Isso você tá aí me tá falando certo qual mesmo. artigo que tá? Isso aí tá certo mesmo, viu? Agora tem que... Encolherá? Eita, que artigo que é? 38. Eu já tava no Encolherá? 50 já. Não é escolherá, não? Encolherá. É? Entre os membros. Aí vai encolher? diminuir. Vai encolher? Artigo 39. Escolherá que vai diminuir, André. No meu aqui tá escolhendo. Escolherá. Com 2 L, inclusive. Aqui tá encolherá. Aqui tá encolherá. Eu tô lendo errado. Eu tirei do diário oficial. Mas eu acho que é escolherá mesmo, que é para escolher, pra escolher Não, um secretário deve geral. ser escolherá, mas tá, escreveu errado. Mas, gente, Dentre os membros que compõem o secretário-geral. Então, toda hipótese, mas descrição. Artigo 39. A candidatura do cargo de secretário-geral será manifestada verbalmente pelos próprios conselheiros, perante os demais, na primeira sessão ordinária do Conselho Participativo Municipal do território de cada subprefeitura, realizada após a posse ou na última sessão ordinária realizada antes do término do mandato da coordenação em exercício. Artigo 40. A votação será secreta, Aí, de novo. devendo cada conselheiro votar em apenas um candidato, sendo o mais votado eleito secretário-geral. Destaquei já. Já? tá repetindo aí. Artigo 41. No caso de empate, será utilizado o critério de idade, sendo eleito o candidato mais idoso entre os que disputarem o cargo de secretário-geral. Então eu já não ganho, tá vendo? Artigo 42. O mandato de secretário-geral terá duração de 6 meses, permitida uma única recondução por mandato e pelo mesmo período. Artigo 43. Na ausência do secretário-geral em uma reunião, os trabalhos ficarão a cargo provisoriamente de outro conselheiro escolhido entre aqueles presentes. Eu pensei isso hoje, sabia? Você ia correr? Não, um dia que eu não puder participar, quem vai... Ele deveria ter É só primeiro e ligar, segundo ele não vai, secretário. É só ligar pra secretária que ela... Na ausência do secretário, artigo 43. Na ausência do secretário-geral, em uma única reunião, os trabalhos ficarão a cargo provisoriamente de outro conselheiro escolhido entre aqueles presentes. Artigo 44. No caso de impedimento do secretário-geral, os membros do conselho deverão escolher entre seus pares outro membro para complementar o mandato, permitida uma única recondução ao cargo. Atribuições do secretário-geral. Artigo 45. Ao secretário-geral compete, com o auxílio dos demais membros do Conselho Participativo Municipal do território de cada subprefeitura. Primeiro, zelar para que os atos do Conselho Participativo Municipal da respectiva subprefeitura sejam registrados em livro ata, fichas ou arquivos digitais. 2. Preparar junto com o coordenador a pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias. 3. Secretariar os trabalhos e auxiliar o coordenador
quando da realizações das reuniões. 4. Manter sob sua responsabilidade na sede do Conselho os livros, fichas, documentos, arquivos digitais e outros papéis do Conselho. Prestar informações que lhe forem solicitadas pelos conselheiros ou por terceiros, observando o disposto no artigo 5º, incisos 33 e 34 da Constituição Federal. Vou pedir destaque, não sei. Porque vai ter que arrumar um livro do Conselho Federal para a gente poder... Não, eu tenho o livro, eu tenho. Eu não tenho, né? Mas... Então, eu tenho, mas eu não se estou tá entendendo. falando, cada conselheiro tem que ter um para saber o que se diz isso aqui. 34 da Constituição. Agora, sexto. Agendar os compromissos do Conselho Participativo Municipal das respectivas subprefeituras. Sétimo, registrar a frequência dos conselheiros nas reuniões. 8. Enviar a lista de presença, atas devidamente assinadas e aprovadas, resoluções e demais documentos em arquivos digitais para serem publicados no Diário Oficial do município, pelo setor competente da subprefeitura. Perda de mandato, vacância e suplência da perda do mandato. Tem disso daqui não, viu, gente? Quer que eu leio de novo? Não, depois que eu. É o capítulo, vai falar sobre como que perde o mandato, como que fica a vaga. Artigo 46. Perderá o mandato o conselheiro que infringir quaisquer das disposições contidas no artigo 5º desta portaria. Já dei destaque. Artigo 47. A perda do mandato será declarada pelo próprio Conselho Participativo do território da respectiva subprefeitura, após a devida apuração dos fatos, garantindo o direito à ampla defesa no prazo de 15 dias, contados a partir da ciência do conselheiro. A defesa será avaliada e julgada pelos conselheiros participativos em reunião ordinária ou extraordinária. Parágrafo 1º. Nos casos de perda de mandato, renúncia ou morte de qualquer conselheiro, Deus me perdoe, será ele substituído pelo respectivo suplente, observando o disposto no artigo 6º do Decreto Municipal 59, número 59.023 de 2019. Parágrafo 2º. Alterações na composição do Conselho decorrente de renúncia ou cassação de mandato deverão constar em ata publicada, bem como ser objeto de comunicação via ofício à coordenação de diálogo e participação social da Casa Civil, para adoção das providências de convocação e posse dos suplentes. Da vacância, eu vou pedir, tá? Da vacância, artigo 48. A vacância lembra do mal. A vacância na função de conselheiro do Conselheiro Participativo Municipal do território de cada subprefeitura dar-se-á por: primeiro, falecimento. 2. Perda do mandato. 3. Renúncia. Artigo 49. O falecimento do conselheiro deverá ser comunicado ao Conselho Participativo Municipal do território de cada subprefeitura, sendo que o primeiro suplente eleito do respectivo distrito assumirá a vaga do conselheiro. Vai precisar de atestado de óbito? Conselheiro? Ou um outro decalo. Não, eu entendi isso. Ele tem que levantar e vir aqui para Eu entendi isso. Pra mim não, seu João ficar de palhaçada, Rapaz do céu. Vou falar. Ele vai falar pro coordenador que ele morreu pra mim. Não precisa vir aqui não. Ele vai falar. A palestra da Sueli ficou até o Ele vai vir aqui, ó. A gente teve, viu? É, Já teve João? conselheiro. Sim, mas não veio A a coisa palestra da não. Sueli ficou na água, lá no... Olha, um tempão, né?
Ficou lá no... Artigo 50. Gente, renúncia do mandato. Morreu. Pessoal, eu dei. Ah, morreu, mas ela avisou por quê? Artigo 50. O pedido de renúncia do conselheiro será imediatamente encaminhado pelo próprio interessado ao Conselho Participativo Municipal do território de cada subprefeitura, que deliberará sobre a matéria, fazendo constar em ata devendo, após ser enviada a coordenação de diálogo e participação social, que fará a publicação da renúncia e posterior substituição da vaga pelo primeiro suplente. Só uma informação aí, porque falaram aí uma coisa que eu acho que foi ofensivo, porque em novembro de 2019, houve uma sessão solene desse Conselho Participativo, em homenagem à memória da Sueli, e o pessoal falar que ela não comunicou, isso é uma ofensa a uma pessoa que faleceu. Então eu quiser que fique registrado, não tem questão de registrar esse ato. Porque se ela veio o familiar dela aqui, fez uma homenagem em dezembro, janeiro, só agora que mudaram a informação, e o pessoal fazer uma piada com uma pessoa falecida, isso tem que ficar registrado em ato. Porque é inadmissível que um agente público faça uma chacota com uma situação grave dessa, sendo que é a responsabilidade da própria pessoa. O Jorge está dizendo se for o caso do falecimento. Não, porque uma pessoa aqui na mesa disse que a falecida não veio aqui comunicar que faleceu, por isso que ela continuou na lista de presença. E ela estava, veio a familiares dela aqui, houve uma sessão solene aqui nesse prédio aqui, e a pessoa fez uma chacota. Mas quando foi que agora acabou de falar aí que não tirou o nome da pessoa, mas eu não aceito fazer piada. Eu faço registro. Pelo amor de Deus, eu já não aguento mais. Eu registro. Mauro, eu não aguento falecimento. A competência da pessoa é receber e fazer o ato. Estava na reunião, fez a cerimônia. Aí diz que a pessoa faz uma chacota para a falecida. Ela foi a representante do governo local que fez. Está gravado. Ela não fez. O nome não saiu porque ela não veio comunicar aqui. Fez uma chacota. Pelo amor de Deus, eu que não posso falar de falecimento. Não. Eu dei Agora você me pergunta, o nome saiu ou não? Eu dei risada no dia que O nome não saiu de Saiu agora. Saiu agora?